Oi, turma! Sou Pedro, professor de geografia, mas também gosto de ler bastante. E vim aqui conversar com vocês sobre um livro que eu gostei muito de ter lido, li recentemente, que foi O Menino de Engenho, de José Lins do Rego. Esse livro já estava na minha estante faz um bom tempo, mas com toda a mudança, eu fui escolher um livro para ler ali durante as noites, meus momentos mais de folga, e peguei esse danado desse livro e me apaixonei. É um livro muito forte, é um livro que traz muito sentimento guardado ali. O livro é de José Lins do Rego, ele é nordestino, um autor da segunda fase do modernismo. Esse cara escreveu esse livro meio que contando um pouco as histórias da infância dele. É uma espécie de autobiografia. E acaba sendo uma autobiografia também aqui do Nordeste, porque ele vai contar a história de uma criança que é ele, né? Aquela criança ali, mas que está vivendo no engenho depois de uma tragédia familiar. A mãe dele morre e ele vai viver nesse engenho. E quando chega lá, ele vai descobrindo aquele mundo novo, mas ao mesmo tempo ele vai ensinando para a gente, que não conhece aquele universo, vai ensinando o que é aquele mundo. E é um mundo repleto de muita alegria, repleto também de uma espécie de até mitologia por trás daquele ambiente. É um mundo também de muita tristeza, muita maldade. E tudo isso essa criança vai vivenciando naquela passagem, desde sua chegada aos 4 anos de idade, até a sua saída para estudar num colégio interno aos 12 anos. O José Lins do Rego consegue traduzir para a gente uma coisa muito importante, principalmente para quem é do Nordeste, que é a vivência nos engenhos, porque o engenho de cana-de-açúcar ele fez muito parte da vida da gente. Deixa eu abrir o livro aqui. O engenho de cana fez parte da vida do povo nordestino de diversas formas, desde a produção de alimentos, da produção de bebidas. Isso eu digo da criação mesmo, de bolos, doces, de cachaças de diversas formas. A gente tem o engenho como uma espécie de motor econômico durante muito tempo aqui, né? E o livro ele passa num momento que é a transição. É como se esses engenhos estivessem morrendo e vai vir aí as usinas, né? Que é um pouco diferente, tá? Usina e engenho. Usina é uma espécie de indústria da cana, uma agroindústria, que condensa ali, que compra cana de diversos produtores e produz ali álcool, etanol. E o engenho é diferente, é uma coisa mais pequenininha, mais voltada para aquele núcleo. Ele vai vender o açúcar, ele vai vender a cachaça, mas é um produtor pequeno. Pequeno que eu digo em relação à usina, né? Porque há engenhos gigantescos. O Nordeste ele tem um momento de sua história que é quase um feudalismo. Esse senhor de engenho, que está representado no livro, que é o avô do menino, né? Ele é uma figura que chega a ser mítica no sentido de imagem, porque esse cara, ele é um senhor que todo mundo respeita, que manda e desmanda. Você tem muito bem a figura ali daquele homem branco, que é o chefe do engenho, do latifúndio, e ele constrói muito bem toda a relação com os negros, os homens pretos e mulheres pretas que trabalham ali naquele engenho, que eles eram antes povos escravizados e passam a ser povos libertos, mas ainda escravos do engenho, porque eles não conseguem se libertar, e eles vivem ali na região. O menino vai tendo contato com essas pessoas pretas, vai tendo contato com os animais, ele vai contando suas relações, ele vai descobrindo amores, ele vai descobrindo tristezas e tragédias muito grandes, principalmente principalmente quando o bode que ele tinha de criação, por exemplo, é morto.
para servir de comida, de churrasco. Um bode que ele tanto amava. É uma das cenas mais tristes assim do livro. E todo esse cenário vai sendo desenhado de uma forma muito peculiar, muito bonita. Ele trabalha uma coisa bem interessante até para a gente, que é a questão da enchente. Inclusive, no próprio livro, tem um trecho onde ele fala da enchente famosa de Recife, do rio Capibaribe. Ele diz assim: no Recife vira o Capibaribe nos seus dias de enchente, coberto de balsas, mas o Capibaribe vivia todos os dias a encher e a vazar com as marés. Ele cita nosso Capibaribe, né? Ele fala também: saímos da beira do rio quase na hora da ceia. Meu avô na mesa contava episódios da enchente de 75, que foi a enchente famosa que trouxe muita tragédia para o Recife. Tá? Então, o livro ele trata muito isso, né? Tristeza, alegria, tristeza, tragédia, alegria, conquista. Ele trabalha isso muito bem e eu acho muito importante essa leitura para a gente se entender como nordestino, para a gente se entender como uma terra que é fruto desse senhorio de engenho, desse latifúndio. Isso repercute muito na nossa política, na nossa vida social até hoje. Esses senhores de engenho eram os vereadores, eram os prefeitos, eram as pessoas que tinham dinheiro e poder e que influenciaram na nossa terra. Não é à toa que o Nordeste demorou tanto a se desenvolver em muitos aspectos, porque essas pessoas, elas talvez não fossem as mais preparadas e principalmente as mais conscientes socialmente, né? E é isso. Leiam Menino de Engenho, de José Lins do Rego. É um livro fascinante, bem pequeno, um livro onde cada capítulo é como se fosse uma história, um conto, um pequeno conto, onde ele vai narrar alguma peripécia dele, onde ele vai narrar algum momento de heróico, algum momento triste, os amores. Vocês vão observar como ele vai descobrindo a sexualidade dele, como ele vai descobrindo o sexo, como ele vai descobrindo as histórias, os mitos da região, né? Caipora, o lobisomem, enfim. É um livro marcante, Menino de Engenho, facilmente encontrado. Leiam!